experiência ali, né? De eu não ter conseguido a vaga para a seleção. Na época que eu consegui o terceiro, tinha que ficar em segundo para conseguir a vaga. Mas foi muita questão da experiência, né? Em algumas lutas, pô, tá faltando 10 segundos. Você tá ali, putz, vou lutar, não vou, vou lutar, não vou. Já dá um... Que às vezes você pode só dar uma saidinha pra trás e você fica, ganhei a luta, era 10 segundos, acabou. Entendi. Era às vezes não sempre brigar, né? É o que eu falei muito do estilo brasileiro E americano. desse mais cirúrgico. Enquanto o americano 10 segundos de luta ele vai querer partir pra cima, o brasileiro não. O brasileiro é aquela luta mais estudada, que é uma luta de 3 rounds. São 3 rounds de 1 minuto e meio. Então, normalmente, o que acontece no brasileiro? Primeiro round é um round muito parado. É um round onde você está estudando seu adversário, o que ele faz. No final do round ainda que vai dar uma animada. A partir do segundo, começa a porradaria. Daí é treta. Mas aí 2016, né? 2016 foi sua primeira luta, então. 2016 foi meu primeiro campeonato no Colorida. Depois disso, entre 2016... Você ganhou? Não, desculpa. Ganhei. Ok. Entre 2016 e 2019, eu lutei cerca de 7 campeonatos, 8 campeonatos. Isso ainda na Colorida, que eu ainda não tinha pegado a preta. Todos, né, consegui ganhar. Caraca, que da hora. E em final de 2019 para 2020, o meu mestre, enfim, devido a toda a dedicação, dos exames de faixa, eu consigo a faixa preta. No que eu consigo a faixa preta, eu, né, vou junto, o filho do meu mestre, o Carlos Costa Júnior, né, que entre os íntimos a gente chama ele bastante de Juninho. Todo Júnior, né? Não tem como. Daí, ele estava fazendo um projeto junto com um ex-atleta olímpico que estava de reserva nas Olimpíadas de 2016. Ele fala, né, meu mestre chega para mim e fala, eu tô fazendo um projeto aqui junto com meu filho, com um treinador top, o cara acabou de sair da elite do Taekwondo, André Bilha, fiquei treinando com ele durante um ano e pouco. Ele fala, olha, vambora, vamos para cima, eu acho que você tem potencial, que era essa preparação para a seletiva, né? Eu acho que você tem potencial, só que é o seguinte, você vai ter que ficar 1 mês na minha casa. Aonde isso aí? Isso em Campinas. Ok. Você vai ter que ficar 1 mês lá na minha casa, treinando todo dia, 3 vezes por dia. Isso era janeiro. Tinha acabado de ganhar a faixa preta. Falei, vamos. Tô dentro. Vambora, tô dentro. Ô, Matheus, mas só um parênteses, rapidinho. Esse pessoal que você luta e que você ganha e tal, é tudo mais ou menos da sua idade ou tem o pessoal mais velho? Tudo mais ou menos a minha idade. Mais ou menos da sua idade. Porque o Taekwondo, ele é dividido em 3 categorias. Né? 4 categorias. Você tem infantil, que é até os 8 anos de idade, pelo que eu não me engano. Depois você tem cadete, que é dos 10 aos 14 anos. Até o ano que você faz 14. Depois você tem o júnior, que é a minha categoria agora, que é dos 15 aos 18. Tanto é que esse é meu último ano de júnior, que esse ano eu faço 17. E tá com 16 anos? Tô com 16, tô fazendo 17 agora em outubro. Já ganhou tanta coisa assim. História tá sendo pesada. E daí nisso, depois você tem adulto, que é entre 18 e, pelo que eu não me engano, 30, 35 anos. Ok. Depende muito, porque o Master, depois você tem o Master, é os caras velhão, é os mestres que quer lutar ali. Sim, os tiozão. Os tiozão, que é a partir de 35 anos, a partir de 32 anos, ali a galera já começa a parar de lutar, por conta que já não tá no mesmo pique para tentar umas Olimpíadas, um Mundial, outras coisas. Nisso, depois de 2019, depois de 2020, depois que eu pego o 3º lugar na seletiva da seleção brasileira, eu dou uma paralisação na minha carreira por conta da pandemia. Como o Taekwondo é um esporte de muito contato, toda hora você tem contato no meio da luta, pé, é braço, é mão. Você fica, paralisou. O Taekwondo deu uma paralisada por uns 2 anos, e daí eu falei, vou paralisar a carreira, dar uma focada nos estudos, que é inclusive um dos maiores desafios de atleta hoje. Isso em qualquer esporte, que é a conciliação entre os estudos e o esporte. Né? Mas espera aí, antes de você continuar dessa aí da pandemia. Nessa época que o treinador falou que você tinha que ir lá morar com ele 1 mês pra lutar e tudo, foi antes da pandemia ou depois? Foi antes da pandemia. Não, então termina essa aí. Foi no comecinho de 2020. Comecinho ali de 2020, janeiro de 2020, que tava começando a se falar ainda da Covid. Eu vou pra casa do meu treinador, eu fico 1 mês lá. Mas e o estudo? O estudo. Vamos lá, vamos entrar nesse mérito. Tá tudo isso daí, porque você é novinho, não tem, né? Igual você falou agora, às vezes tem que balancear, ou é a luta ou é o estudo. Exato. Tudo bem que janeiro é o mês do... janeiro ainda é o mês de férias. De férias. Mas a partir de fevereiro, aí que era quando era o campeonato,
Que daí foi o complicado dos estudos. Aí você foi pra casa dele, então, em janeiro. Isso, fui pra casa dele em janeiro. Treinei lá o mês todo. A gente fazia 3 treinos por dia. Nossa. 2 horas cada treino, um de manhã. Daí a gente almoçava, dormia. Por isso tá ganhando tudo. De tarde, eu passei um tempo árduo sofrendo. E né, o André Bilha, cara, amo ele. É um cara, assim, incrível, que era o meu treinador na época que tinha acabado de sair das Olimpíadas de 2016. Um cara incrível, um cara que me ensinou muito, me deu muita técnica, me deu muita base, que eu costumo falar. A gente treinava 3 vezes por dia e, assim, tinha vezes que ele falava, você vai fazer isso aqui no intervalo dos treinos pra no último treino você tá bem. Era, né, tem gente que fala que é louco, tem outros que falam, não. É assim que vai ganhar. É assim que vai ganhar. E daí, nisso, em fevereiro, quando começa as aulas, foi muito difícil de conciliar no começo, por conta que eu tava tendo que ir pro treino no mínimo 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, ia de terça, quinta e sábado, e eu ainda continuava estudando. Então, era complicado. É uma rotina cansativa, e eu penso muito que, cara, eu tenho que ter um plano B. Porque esporte é aquele negócio, principalmente luta, você machucou um joelho, você machucou um pé, você quebrou um braço, até, você fica só um tempo, mas um joelho, alguma coisa, né? E o taekwondo que usa muita perna. É isso aí. Você fica assim, você pode perder a carreira. Eu não sei se você viu o meu podcast, acho que foi a última, que foi a Cláudia. Ela é lutadora do UFC. E ela sempre falou, ela ia pra escola, lá pra academia lutar, mas ela ia pra faculdade fazer... E voltava pra faculdade 40 minutos a pé. É, isso aí. Que ela ia fazer a faculdade, porque se não der certo... Às vezes eu fico pensando assim, claro, né? O meu plano B é fazer o A dar certo, né? Sim. Tipo isso. Mas na luta, é igual você falou, tem que ter. Porque também você nunca sabe... Na luta é muito mais cedo que você para do que um trabalho normal. Você para cedo. Então você tem que ter alguma coisa e falar, ok, isso daqui vai ser quando acabar ou quando alguma coisa acontecer, eu tenho isso. E é o que muito ela falou. Diferente, às vezes, de outros esportes, por exemplo, futebol, que você não tem tanto contato, mesmo né, você tendo contato, a gente vê aí, você tem uma chance de lesão, às vezes, menor do que na luta. Porque na luta você tá ali de contato toda hora, é porrada na cabeça. Ela mesma, né? Que ela teve negócio na cabeça. E você tem toda hora, então você é obrigado a parar mais cedo. Enquanto você tem jogadores do futebol que foi até 40 anos, cara, na luta, pra alguém ir até os 40 anos lutando em nível profissional... É difícil. É muito complicado. Né? Então, eu sempre penso isso, sempre tem que ter um plano B. Aí, beleza, você tava indo pra escola e pra luta. E pra luta. Isso na mesma semana, 3 vezes indo pra... 3 vezes indo pro treino, ficando na escola. E eu sempre fui um cara muito estudioso, então às vezes eu ficava tarde na escola. Mas é aquele negócio, né? A luta, muitas vezes, ela te traz muita disciplina. Sim. Então eu sempre fui um cara que, cara, saía do treino, quando tava no intervalo dos treinos pra ter o treino à noite, eu pegava o caderno de estudo e ia estudando. Porque era a solução. Era, né? Era o que eu podia fazer ali na hora. Eram escolhas que eu tomei, que eu depois tive que fazer prova substitutiva, por conta que no dia da prova era o campeonato. E os professores eram de boa com você? E os professores eram muito tranquilos. Eu sempre fui um cara muito tranquilo.